E aí pessoal, tudo bom? Bora aí para mais uma mini videoaula aqui, né? Como eu chamo, eu prefiro chamar de conversa, né? Com vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto que cai muito em Enem e todos os concursos aí que a gente tem pela vida, né? Que são figuras de linguagem. Aqui eu não vou tratar de todas porque são muitas. Existem vários tipos e várias classificações. Eu não vou tratar assim de todas as classificações para não ficar tratando de muitos nomes também, né? Mas o que é importante da gente saber dessas figuras de linguagem? A gente tem que saber que são recursos que nós falantes usamos naturalmente, ok? Esses nomes são importantes a gente saber para que a gente tenha noção de quão rica é a nossa linguagem, do que a gente já faz naturalmente no nosso dia a dia. E eu vou até mais longe, porque, na minha opinião, o estudo de língua portuguesa era para a gente ter o conhecimento e a reflexão sobre a nossa própria língua para que a gente potencialize o uso dela, daquilo que a gente já sabe. Por exemplo, a gente usa metáfora todos os dias, né? E a gente ter conhecimento disso para poder aprimorar até as metáforas que a gente usa, para poder usar metáforas melhores e para a gente também se admirar com o potencial que a gente tem com a nossa própria língua, né? Porque é algo sensacional. Então, quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente assim tem a oportunidade de lançar um olhar para o que a gente já fez enquanto falantes de uma língua, ok? Por exemplo, quando a gente dá uma olhada para a literatura, a gente pode olhar o quanto que a gente já produziu, né, em forma escrita. E são coisas maravilhosas quando a gente para olhar o quanto que os nossos escritores já lançaram, né? Se a gente pega desde quando a gente teve realmente literatura aqui no Brasil, se a gente pegar, por exemplo, do romantismo, quando os nossos escritores lançaram realmente livros aqui no Brasil até hoje, nós temos grandes livros. A gente vem do Guarani, aí a gente vem até aqui Vidas Secas, que é um monumento de livro, né? Aí a gente vem agora para poder analisar um pouquinho as figuras de linguagem. Então, assim, nós falantes somos muito competentes no uso dessa própria linguagem. Então, o estudo da língua portuguesa vai justamente nesse sentido, né? Da gente perceber a importância da nossa própria língua. Então aqui eu vou trazer somente algumas figuras de linguagem, as mais importantes talvez, né? E depois eu posso até fazer uma videoaula aqui também para que a gente possa contemplar umas outras também, ok? Não existem somente essas, as outras também elas estilizam também a parte da escrita, ok? Como as aliterações, as assonâncias, ok? Aqui eu trouxe essas que eu vou falar daqui a pouco, inclusive essas aqui estão no Instagram que eu posto para os meus alunos, mas que eu deixo aberto para qualquer pessoa que tiver conhecimento, que tiver interesse, entra lá e olhar, ok? Eu vou deixar o link aí para vocês, vocês podem analisar também, ok? E o que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos que nós usamos na nossa própria língua do dia a dia para embelezar a nossa própria fala. Não só fala, mas a gente também pode usar na escrita, ok? Se não fossem as figuras de linguagem, talvez a nossa linguagem fosse muito seca e direta, ok? Talvez a gente use figuras de linguagem porque talvez só a nossa fala direta não bastasse. E talvez a nossa fala somente, a nossa linguagem somente não sirva e a gente não consegue expressar completamente tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer. Então a gente cria recursos para a gente tentar expressar um algo a mais que a gente não consegue expressar somente com as palavras que a gente tem aí à nossa disposição. Então a gente modifica o sentido das palavras, a gente usa as palavras de várias maneiras que a gente quer, que a gente imagina. Então o falante é muito criativo no uso dessa própria linguagem que ele usa, ok? A todo momento. E isso daqui que eu vou apresentar para vocês, ela não é estanque, como eu vou apresentar. Isso aqui é uma maneira didática de mostrar para vocês como funciona. Mas ela é uma maneira viva. Isso está funcionando a todo momento. E eu vou apresentar algumas aqui para vocês, ok? Por exemplo, a primeira que eu vou mostrar aqui é a metáfora. Se você parar para pensar, a gente usa metáfora a todo momento, ok? Para simplificar um pouco as coisas,
A metáfora é uma espécie de comparação. Primeiro, o que é uma comparação? Você pega duas coisas e junta, que tenha características parecidas. Ela é parecida com uma flor. A gente entenderia essa comparação, não é verdade? Provavelmente ela tem a sensibilidade de uma flor, né? Na metáfora, você tira esse elo de ligação, esse parecida, como, ok? Então, a metáfora, ela geralmente é muito mais forte do que a comparação, ok? Ela tem sentido muito mais vasto, muito mais variado. Então aí depende muito do sentido que o próprio falante está querendo dar para a sua própria fala. Então os exemplos que eu dei aqui, ó, são esses. A menina é uma flor. Um outro poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. O que será que Camões está querendo falar com isso? Quando a gente lê uma poesia dessa, a gente fica até um pouco perdido, né? De tão bonito, e tira a gente desse próprio chão que a gente pisa aqui todos os dias, né? Para isso que serve, na verdade, as figuras de linguagem, para tirar a gente desse chão comum que a gente tem, né? A outra que eu dei aqui, ó, minha vida é um conto de fadas. Então, a linguagem consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, mas em virtude de uma circunstância de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certa semelhança. É uma comparação sem o termo comparativo. Então você não vai ter esse termo comparativo, ok? Esse parece, ela é como, ok? Então você já junta as duas características. É por isso que dá essa aparente falta de desconexão, mas que quem usa a metáfora sabe o que está fazendo, ok? Essa próxima, eu não vou me alongar muito, porque ela, quando você encontra nos livros de gramática, nos livros de português, aparecem várias descrições. Eu aqui vou ser um pouco mais rápido, né? Até porque eu quero que esses vídeos sejam mais rápidos mesmos. A metonímia, ela na verdade consiste na substituição de uma coisa pela outra. Olha só o que eu escrevi aqui. Na metonímia, empregamos uma palavra no lugar de outra, com a qual ela possui uma relação de proximidade. Manifesta-se em algumas formas, tais como o autor pela obra, contingente pelo conteúdo, o sinal pela coisa significada, marca pelo produto. Então, por exemplo, quando você fala assim, aqui em casa eu só uso o bombril, você está usando a palha de aço. Já li Augusto dos Anjos, você leu um livro de Augusto dos Anjos. Comi um prato de macarrão, você não comeu o prato fisicamente, né? Você comeu a comida que estava lá. A cruz o salvará, né? O significado da cruz. Só usa Nike, você não usa a marca, né? Você usa um tênis produzido pela Nike. Muita gente tem dúvidas, né? Tem dificuldade em assimilar o que é uma metonímia, mas ela não é tão difícil assim. É só você pensar nessa semelhança, né? Eu até coloquei num outro slide uma figura que eu achei bem engraçada aqui, uma menina, um rapaz, né, devolvendo um livro e o Machado de Assis do lado dele, ó. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E a bibliotecária ali já ressuscitou, né? Ok? É uma sátira aqui, né? Brincando um pouquinho com a figura de Machado de Assis, ok? Mas é um exemplo aqui de metonímia, ok? Vamos para o próximo aqui. Prosopopeia ou personificação, essa é muito fácil. O que complica às vezes é o nome, né? Quando a gente vê esse nome prosopopeia, é um pouco complicado. Mas quando você pensa nesse nome personificação, vem da palavra persona, né? Palavra latina, persona, que significa pessoa. Ela consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Todo mundo aí já assistiu o filme da Disney, esses filmes aí que cachorro fala, que gato fala, ok? Isso aí é o que a gente chama de personificação ou prosopopeia. Você está dando características de seres humanos a seres que não são humanos.
Por que que o ser humano faz isso? Uma tentativa para que a gente entenda, né, isso daí. Os animais que não têm essa característica. Muitas vezes a gente fala, né? Eu mesmo tenho uma gata aqui em casa, nossa, a gata está falando comigo, né? A gata pode estar querendo se comunicar comigo de alguma forma, né? Mas falando não, falando só nós seres humanos falamos, usamos a fala como recurso comunicativo, né? Eu usei esses exemplos aqui, ó. As pedras andam vagarosamente. O livro é um mundo que fala, um surdo que ouve, um cego que guia. O vento me fazia promessas suaves a quem o escutasse. Ok? Então, são alguns exemplos. Então, a prosopopeia é muito fácil. O problema é guardar esses nomes, ok? É por isso que eu sugiro que quem está estudando essas coisas, que vai estudando aos poucos. É por isso que eu prefiro fazer vídeos falando aos poucos dessas figuras de linguagem mesmo, ok? Melhor do que jogar todas de uma vez aí para vocês. A próxima... e antes, eu usei um exemplo clássico aqui, né? Até a figura da grande Joelma aqui, que usa a frase numa música dela, a lua me traiu, né? A lua não trai ninguém, mas na música dela, ela usou essa frase, ok? É um exemplo clássico de prosopopeia. Isso, a pessoa que é muito literal, né, pode falar, nossa, mas isso não acontece nunca e tal. Mas na música, na poesia, na arte, isso acontece várias vezes, né? Talvez, se a gente fosse literal todas as coisas, a gente não conseguisse apreciar a música e a arte, né? E todo mundo praticamente gosta de arte. Então, e só gosta de arte por causa dessas coisas, dessas figuras que nos desconcertam, ok? Vamos para a próxima. Ironia. Nós somos irônicos o tempo todo, ok? Ironia ela é um dos recursos que pode até destruir o argumento de uma pessoa, ok? Quem não chegou em casa, aprontou alguma coisa e a mãe chegou logo falando, bonito, hein? Ok? É um exemplo de ironia. Olha o que eu escrevi aqui. Consiste em dizer o contrário do que se pretende ou em satirizar, questionar certo tipo de pensamento com a intenção de ridicularizá-lo, ou ainda em ressaltar algum aspecto passível de crítica. Ou seja, você diz uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra diferente, o contrário daquilo que você está falando agora. Olha os exemplos que eu dei aqui, ó. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Quem foi o inteligente que acessou o meu computador e baixou um vírus? Né? A ironia, na verdade, dependendo da maneira como você usa, ela pode destruir assim a pessoa, causar até um certo mal-estar nas pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado na maneira como a gente usa, ok? Tem gente que não gosta que você seja irônico com ela, então a gente tem que tomar certos cuidados também, ok? Então eu usei praticamente essas figuras de linguagem hoje e eu pretendo fazer um outro vídeo depois falando de algumas outras. Só para ficar um pouco mais claro aqui para a gente terminar, geralmente essas figuras de linguagem elas estão mescladas. Como eu falei no início do vídeo, elas não são estanques. Muitas vezes uma ironia também é um tipo de metáfora. Quando eu falo você é muito inteligente, né? No sentido de rebaixar a pessoa, isso é a grosso modo um tipo de metáfora também, ok? Então elas não são somente isso é uma metáfora, isso é uma metonímia, isso é... Então assim, a gente tem que se apropriar desses nomes, mas sempre com um olhar um pouco crítico, ok? Então assim, deem uma estudada, mas sempre não só na maneira de você decorar esses nomes, mas que você se aproprie desses nomes e que você fique um pouco esperto, mas e que principal, que você fique pensando na intenção que o falante, em que o usuário da língua está querendo dar para aquilo que ele próprio está falando, ok? Então é muito importante que ele faça isso, porque são recursos que nós estamos usando todo momento, ok? Então espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais essa mini aula. Estudem e até a próxima.
Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. E sugestões podem mandar aí para mim. Valeu.